Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausando a Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento na área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Y-Tech, sua TI, nossa prioridade. Estúdios Vida Moderna, torna o seu podcast em realidade. BTO, gestão completa de TI. Eu quero aproveitar e convidar você para seguir o Pausa na Programação no Instagram e se conectar com a gente nas plataformas digitais. Nós estamos em todas. Todos os dias tem um conteúdo novo e inspirador para você. E hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês o episódio número 100 do Pausa na Programação. Olha isso, 100 episódios. E com uma convidada super especial, Tânia Consentino. Muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente hoje. Fiquei muito feliz com o convite e mais feliz ainda da gente ter conseguido encontrar esse horário comum. Tânia, conta pra gente como você iniciou a sua trajetória. Decidi trabalhar com exatas quando eu entrei no segundo grau, porque eu optei por fazer um curso técnico. E optei por fazer um curso técnico simplesmente por ter afinidade com a área de exatas. E eu estudava em escola pública, eu queria ir para um segundo grau de qualidade, e a opção foi entrar na Escola Técnica Federal de São Paulo. A opção parece que foi fácil, tive que prestar vestibular. E é difícil entrar lá, era né? super difícil, nem lembro quantos candidatos por vaga. O meu primeiro grau foi muito fraco, então eu tive que estudar muito para conseguir passar no vestibulinho, na época, e eu passei muito bem colocado. Uau! E entro na escola meio perdida, né? Porque eu fui porque os professores me incentivaram. Vai para lá, que é uma escola forte, é uma escola boa. Falei, mas eu vou fazer o quê lá, né? Curso técnico. Aí eu falei, vou fazer processamento de dados, porque era onde o curso tinha 50-50. Metade da turma, isso era 1980, era de meninas. O primeiro ano era um primeiro ano aberto, né, com as matérias básicas do segundo grau, sem nenhuma opção técnica. Você tinha aquele primeiro ano para conhecer a escola. E o ensino tinha 4 anos. Hoje em dia ele é um pouquinho diferente o formato, mas naquela época o primeiro ano fundamental de ensino médio e depois mais 3 anos de ensino puramente técnico. Então a escola não te preparava para entrar na universidade, mas ela te preparava para entrar no mercado de trabalho. E nesse primeiro ano eu tive a oportunidade de conhecer os diferentes laboratórios de civil, de mecânica, de elétrica, de eletrônica, de processamento de dados e de telecomunicações. E eu me encantei pela eletrotécnica, onde mulheres eram um pouquinho mais de 10%, éramos 12% da classe. Mas eu achei muito mais interessante, os laboratórios muito atraentes. Ninguém não achava, mas eu achei muito legal. E aí eu comecei a fazer eletrotécnica. No terceiro ano da escola eu já consegui estágio. Eu consegui estágio numa grande multinacional alemã, na Siemens, na época. Eu e praticamente todas as meninas que se aplicaram para o estágio. Mas como que foi isso? O CIE, que é uma porta, acho que para quem é jovem e está buscando emprego e numa escola profissionalizante, fica sempre atento ao CIE, às vagas do CIE. Legal. E estava lá, olhei as vagas, tinham 2 escolas, 2 empresas, uma que oferecia estágio meio período, uma que oferecia estágio integral, e minha mãe falou, não, você não vai trabalhar ainda o dia inteiro, porque eu não quero que você estude à noite. Era só o último ano que era à noite. Então, eu consegui estágio na Siemens, trabalhava meio período, estudava meio período. No 4º ano, a escola era à noite, aí eu trabalhava meio período, estudava à noite e consegui ser efetivada no meu 4º ano da escola. Então, eu me formo na escola técnica, entro na faculdade, porque aí tive que estudar tudo de novo para poder ter o mínimo, né, de condições de entrar na faculdade. Aí eu optei pela escola, que era a faculdade São Paulo, faço faculdade de engenharia São Paulo, que era a única faculdade de engenharia com aulas à noite em São Paulo. Não foi fácil, né? Não foi fácil, eu precisava trabalhar. 6 anos de faculdade, por ser noturno, né? Então tínhamos aulas aos sábados. Lá eu conheci meu marido.
E aí a coincidência é que meu marido também era um estudante da Escola Técnica Federal de São Paulo, só que ele fez telecomunicações enquanto eu fiz eletrotécnica, e nós entramos na faculdade juntos, participamos do mesmo grupo de estudo. Aí era só amor. Aí era só amor. A faculdade ficou mais legal? Não, a aula de física, termomecânica, eletromag, aí a gente foi ficando mais conectados. E acabamos juntos nos graduando, e foi muito legal que um foi apoiando a carreira do outro. Nossas carreiras foram trilhando caminhos muito parecidos, e às vezes um saltava um pouquinho mais na frente com o próximo passo melhor, e o outro ficava apoiando. Então foi muito interessante. Então, Escola Técnica Federal, Faculdade de Engenharia São Paulo, aí entrei na empresa, já comecei a trabalhar aos 16 anos na área técnica, 16 anos na Siemens, 2 anos numa empresa chamada Walk Automation, que era líder em automação. Depois eu entrei na Schneider Electric, 2000, exatamente em janeiro de 2000, onde eu desenvolvi minha carreira executiva. Então, eu deixo de ser apenas técnica de vendas, engenheira de vendas, e começo a desenvolver minha carreira executiva. Conta pra gente essa transição do técnico para a parte de gestão. Eu acho que eu tive algumas transições nesse caminho, né? Eu entro como técnica, eu sou apaixonada pela área técnica e estudava muito e fazia palestra de produtos, trabalhava com produtos, nós falávamos altamente engenheirados. E isso para mim era fascinante. E o meu marido, num determinado momento, falou: Tânia, vai para a área de vendas, você tem uma habilidade de comunicação, de conexão com as pessoas, que eu acho que você vai ser mais feliz. Eu, imagina, eu quero ser vendedora, eu estudei tanto engenharia. E aí eu entendi que o produto que eu trabalhava era um produto que só um engenheiro ia conseguir vender. Não era um produto para pessoas sem conhecimento técnico. Você vendeu o valor agregado do produto, saber calcular o produto. Aí eu falei, não, então dá para conciliar, fazer uma coisa diferente. Então, acho que esse foi uma primeira transição dentro da própria Siemens, sair de uma carreira técnica, que era muito técnica, eu trabalhava em projetos, fazia startup de máquinas, e aí eu fui para a área de vendas técnicas. E isso foi muito legal, me abriu portas quando eu comecei a fazer palestras, visitava muitos clientes. Eu era uma mulher, sou, né, mulher jovenzinha, na época não tão jovem hoje, então o pessoal geralmente olhava, o que essa menina está fazendo aqui? O meu interlocutor era o chefe de manutenção, era o engenheiro da manutenção, engenheiro, chefe do departamento de engenharia de projetos de uma empresa, e muitas vezes eles olhavam, o que essa menina tem para me agregar? Então, tinha sempre aquele desafio de estar sempre preparada para esses encontros, de poder levar soluções para esses clientes, e eu acho que isso foi me moldando ao longo da carreira. Eu saio da Siemens para conhecer uma cultura diferente. Eu saí de uma empresa alemã, fui trabalhar numa americana, fiquei 2 anos nessa empresa americana, melhorei o inglês, comecei a fazer inglês depois que eu estava na faculdade. Você não sabia falar inglês antes? Então, porque eu não tinha condições de fazer um curso de inglês. Então, eu só fui ter acesso ao curso de inglês quando eu estava na faculdade, porque eu podia pagar. Eu já trabalhava. E aí, aquele perrengue que era trabalhar, e eu estudava inglês e alemão, porque era uma empresa alemã. Uhum. E naquele tempo, a língua da matriz era mais importante que a língua com o idioma inglês. Então, eu estudava faculdade à noite, fazia inglês, fazia alemão, era bem puxado. É interessante você falar isso, porque a gente percebe o quão um segundo idioma pode ajudar a alavancar a carreira, né? Não, sem dúvida. E eu acho que aqui foi um ponto muito importante, esse meu movimento para a empresa americana, que aí me desbloqueou, porque eu só tinha feito aulas, e aí você começa a viver usando mais o idioma, e isso desbloqueou minha carreira na Schneider. Apesar de ser uma empresa francesa, com nome de alemão, por ela ter um posicionamento global, ela só falava inglês. E eu consegui me destacar porque era aquele momento de transição que as empresas não falavam mais a língua da matriz, então os meus pares falavam todos muito bem francês, mas a empresa falava, não, nosso idioma agora é o inglês. E aí eu entro com uma vantagem competitiva. Uau! E foi muito legal, porque aí eu comecei, eu já entro como uma gerente do grupo sênior, e eu queria realmente crescer dentro de uma empresa, não sabia o que almejar. Não foi aquela carreira planejada, como eu vejo muito jovem hoje. O jovem chega para mim e fala, Tânia,
no futuro eu quero sentar na sua cadeira. Eu jamais ia falar isso para um presidente. Em 1985, quando eu me formei na Federal, ou 1990, quando eu me formei na FESP. A hierarquia ela era tão marcada, a presidência, a diretoria de uma empresa ela era tão distante de um nível de projetos, de um nível da área de engenharia, da área de vendas, que a gente não usava. Eu não ia chegar nunca para um presidente e falar, eu quero sentar no teu lugar. Ele ia falar, essa moça surtou, né? Ousada demais, Ousada demais, e essa ousadia não era tão bem-vinda naquele momento, né? Exato. E a gente não falava em diversidade, não existiam projetos de diversidade e inclusão. E não se falava no tema, nós estamos falando de início dos anos 90. Quando eu chego na Schneider, já se falava um pouco, e a empresa, eu acho que ela foi meio vanguardista, porque ela já falava na frente de outras empresas no tema de diversidade e inclusão. E eu falei, opa, aqui eu posso crescer de uma forma diferente. Eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu enxerguei a oportunidade. E eu entendi que ia depender de mim, não dos outros. E aí eu entro como gerente, depois de 3 anos surgiu uma oportunidade na diretoria comercial, e eu briguei por essa vaga, eu quis participar do processo e consegui a vaga. E aí eu peguei gosto pela liderança e por fazer transformações. Eu sempre gostei de fazer transformações nas empresas onde eu trabalhei e fiz um trabalho muito bacana, porque foi um momento de mudança de tecnologia, como a gente vive hoje na área nossa de tecnologia, que é o poder da IA. Aquele foi um momento muito forte da indústria, onde a parte eletrônica, a parte de automação ganhava mais espaço, e a gente veio começando já a falar de transição energética em meados de 2008, 2010. Então, alguns temas que hoje são tão corriqueiros, a gente estava começando a falar sobre eles no passado. E eu comecei a ser exposta a esses temas, ao mesmo tempo que eu percebi que na empresa que eu trabalhava, o negócio podia gerar impacto. Então, eu podia gerar impacto na sociedade. A gente falava em proteção, em meio ambiente. E eu comecei a entrar com projetos incríveis e fiz projetos muito bacanas. E tive a oportunidade de estar com os MTACs em 2020 em um desses projetos. Então, muito legal a gente poder construir em cima de alguns pilares, algumas fundações que você fez no passado, e você continua na sua trajetória construindo. Então, foi assim, aí na Schneider eu fui crescendo, então de gerente a diretora, de diretora eu tive a oportunidade de me candidatar à presidência da empresa no Brasil. Uau. Primeira mulher, primeira brasileira a assumir a posição, eram só franceses. Você foi presidente da Schneider? Fui presidente da Schneider em 2008. Uau! 2009, de 2008 para 2009. Eu saio para isso acontecer. Em 2007 eu deixo o Brasil sem o meu marido. Meu marido estava terminando o MBA, ele estava com outros projetos e nós fizemos um acordo. Você vai, ele falou para mim, porque a gente esperava que fosse uma missão de 1 ano, porque era para voltar em 1 ano como presidente. Se você não voltar como presidente, nós vamos decidir o que nós vamos fazer. E quem tiver melhor posicionado segue e o outro acompanha. Então, esse foi o acordo. Eu saí em janeiro de 2008, fui sozinha para a França. Em agosto de 2008, ele se reúne a mim, ele termina o MBA, aí ele saiu da empresa onde ele estava. Naquela época, acho que não tinha tanto EAD, né? Não tinha nada de EAD, nada. Tinha que ir presenciar. Tinha que apresentar, ele ficou, mas aí ele termina o curso, aí ele se junta a mim. Em agosto, outubro, eu sou nomeada presidente. E em janeiro de 2009 eu volto para o Brasil na posição que eu tanto batalhei para pegar. E com qual objetivo? Né? Realmente desenvolver os negócios da empresa e gerar impacto nesse começo de discussão de transição energética e da importância da transição energética para as mudanças climáticas. E comecei a fazer um trabalho muito bacana, trabalho de acesso à energia, trabalho de capacitação para profissional no mundo elétrico, que a gente também tem falta de profissionais. Bom, toda a área de exatas aqui no Brasil, nós temos falta de profissionais qualificados. Mas quando você olha a engenharia elétrica ou a engenharia civil, faltam profissionais, o eletricista de uma construção. Essa pessoa não é especializada, faz tudo dentro de uma construção. E eu comecei a fazer projetos em parceria com o Senai, sempre busquei parceiros, né? Eu acho que o parceiro ele amplifica o teu impacto.
E aí, com o Senai, fizemos projetos incríveis no Brasil inteiro. E aí, projetos dedicados a mulheres. Nós fizemos projetos de mulheres eletricistas. E esse projeto foi crescendo. Aí, levamos acesso à energia a comunidades isoladas no Amazonas. Nós fizemos acesso à energia a comunidades lideradas por mulheres no interior do país, no interior da Bahia. E a gente levava empoderamento feminino através da educação, capacitação. E isso foi indo. Então, fiquei 4 anos como presidente do Brasil. No presidente do Brasil, eu assumo a América Latina, como na própria Schneider. E aí também foi muito legal, porque vem um aspecto multicultural. Tem sempre um aprendizado nesse lado multicultural. E aí eu expandi meus projetos brasileiros para lá. E em 2018, alguém me manda uma mensagem no LinkedIn querendo falar comigo. E era uma executiva da Microsoft. Querendo saber, me conhecer. E a gente começou a bater um papo. E ela quis me apresentar a outros executivos da companhia. E chegou no momento que falou: por que você não vem trabalhar aqui? Um namoro de quase 1 ano. E em janeiro de 2009, eu venho para a Microsoft. E aí, um novo ciclo, né? Uma transição. Então, eu era uma alta executiva da Schneider Electric, uma grande multinacional no setor elétrico e automação. Nós já falávamos na empresa de transformação digital desde 2012, 2013, então o tema não era novo para mim, era transformação digital no mundo de OT. E aí eu venho para a Microsoft em 2019, aprender do zero toda a comunicação, os jargões da área de TI, que são totalmente diferentes. Então eu tive que me reeducar, continuo tendo que estudar bastante. E foram 6 anos, eu fiz 6 anos agora em janeiro, 6 anos maravilhosos, de novo, de impacto, e aí conhecendo os parceiros, alavancando os parceiros, que é a nossa forma de estar presente no mercado do Brasil, desenvolvendo parcerias com diferentes instituições, com ONGs, com os próprios MTACs. E aí, na primeira MVP Conf, quando falam: Tânia, a gente ajuda ONGs, você tem alguma ONG para indicar? E eu indiquei a Fundação Amazônia Sustentável hoje. E aí o MTAC se engaja com eles e começa a trabalhar. Então, tem uma história assim, muito legal de conexão, de coisas do passado que eu me permiti estar presente hoje, e aí graças a vocês, a esse grupo MVP, MTAC, que eu nem sabia, né, não conhecia e aprendi e passei a conhecer aqui na empresa. E em janeiro desse ano, mais um movimento. Depois de 6 anos de ciclo como presidente, era a hora de deixar a posição. Fico muito orgulhosa porque deixei uma mulher super bacana, super potente no meu lugar. É um compromisso, né, com a diversidade, com um grupo de liderança também bem alavancado, um grupo diverso, isso para mim também é muito importante. E aí eu começo uma nova fase, tendo que estudar para caramba, porque, de novo, um tema novo, onde conheço muito pouco, tenho muita opinião, mas conheço muito pouco, que é a cibersegurança. E aí eu conto, de novo, construir uma nova história com os MVPs do meu lado, com certeza, para a gente alcançar todos os corações dos técnicos das áreas. É um pouco disso. Tânia do céu. Ouvindo você falar e vendo a construção que você teve na sua carreira, é tão nítido ver, desde que você entrou na Microsoft, você falando sobre mulheres, você falando sobre o quão importante é você ter um time diverso, né? E tudo isso não foi uma coisa que começou, né? Agora, quando você entrou na Microsoft, você já vinha construindo isso. Verdade. No decorrer da sua carreira. E até por isso que é tão genuíno ouvir você falar sobre isso. Eu não conheço uma pessoa que conheça a Tânia que fale assim, que não diga que ela é maravilhosa. Não tem. Eu ia usar uma palavra, mas assim, ela personifica a palavra líder com todas as letras, né? Eu tive... A minha carreira sempre foi muito ligada à Microsoft. Em todas as reuniões, sempre tinha alguma coisa assim, a Tânia não sei o quê, a Tânia não sei o que lá, a Tânia... Então, independente, a sua mensagem, ela ecoa de uma forma muito grande.
Então, assim, ouvir você contar essa trajetória agora, eu começo a ligar vários pontos que nos últimos anos eles estavam, né, na minha frente, mas eu não tinha esse entendimento. E eu queria saber de você, Tânia, quem são? Porque você é uma mulher que inspira muita gente, né? Você percebeu isso hoje. E quem são as pessoas que inspiram você? É difícil, né? Você falar, eu me inspirar em outras pessoas. Eu me inspiro no meu pai e na minha mãe. Meu pai já é falecido, faleceu muito jovem, aos 59 anos. Minha mãe está com 86, faz 87 agora em abril. Uma mulher forte, uma mulher batalhadora, que sempre nos deu aos 3 filhos. Eu sou a mais velha, né, de 3 filhos. E ela mostrou para a gente o poder da educação. Quanto a educação podia transformar as nossas vidas, onde estava a oportunidade, que o esforço, a necessidade de você se esforçar, de a gente estudar continuamente. Mas também ela nos ensinou, ela e meu pai, o respeito, a importância do respeito, a importância da humildade. Eu costumo falar, eu estava presidente, eu estou na Microsoft, eu estou em cibersegurança. Eu não sou presidente, eu não sou a Microsoft. E essa percepção que a gente está e não ajuda a gente a manter os pés no chão. Mas isso veio de família, né? Meu pai, os valores do meu pai e da minha mãe eram muito fortes. A minha mãe continua muito forte. E isso foi passado para os filhos. Então, eu acho que isso me deu sempre uma base sólida e um senso de realidade, né? Nunca ter deslumbramento. Isso ajudou bastante. Então, eu falar em pessoas inspiradoras, pai e mãe, sem dúvida. E aí eu olho muito para a pessoa comum. Não vai ter um líder. Um líder maravilhoso, inspirador, porque essa pessoa está naquele momento. Agora, eu dou muito valor, e eu falo isso para algumas pessoas, para aquela pessoa, o improvável, né? Falamos de um hoje, aquela pessoa que teve que se esforçar muito para estar lá. O nosso amigo Herbert é uma delas. Essa pessoa me inspira. Outro que eu falo que sempre me inspira, e falo que eu não vou falar mais que ele, Edu Lira me inspira. Era outro rapaz super improvável. Mas eu falei para ele, a tua mãe me inspira mais que você até, porque a mãe dele fez ele acreditar. Que, apesar de todo dizer o contrário, a mãe dele fez ele acreditar que ele podia. Então, esse tipo de pessoa, Tia Dag, da Casa do Zezinho, me inspira. Então, são essas pessoas, a pessoa comum, que vai além do que as pessoas esperam dela e faz muito pelos outros. Essa pessoa me inspira pela ação que ela fez. E ela vai errar, porque nós somos humanos, e todos nós temos nossas falhas como seres humanos, mas eu acho que esse tipo de pessoa, naquela ação, naquele momento, é essa pessoa que eu falo que me inspira. Uau! Tânia, no decorrer da sua carreira, você estava falando sobre questões, né, que você era 12% das mulheres, né, teve muito... Olhando para exatas, a gente vê poucas mulheres. Quando a gente olha para a tecnologia, a gente também vê poucas mulheres, porque poderíamos ser muito mais. Eu queria que, de uma forma bem simples, você dissesse por que é bom ter mais mulheres, um time diverso. Por quê? Por que um empresário, na empresa dele, vai tentar equalizar esse número? A gente vê que o que ele ganha com isso? O mundo andando para trás nesse sentido, porque se levou o tema muito mais para um lado ideológico. E eu sou engenheira, então, para mim, tudo tem que ter número, tudo tem que ser pragmático. Em primeiro lugar, o mundo é 50-50. Mulheres e homens. 52 mulheres, 51% homens, 50% homens, 48%. No Brasil, 56% pretos. Então, a maioria da população é preta. Quando a gente vê, falando em recorte de mulheres, as mulheres estudam mais que o homem. Então, tem mais mulheres concluindo pós-graduação do que homens. Então, a gente tem uma população ligeiramente mais populosa, ligeiramente mais preparada do ponto de vista de educação, de formação, e entra no mercado com a mesma vontade, com a mesma ambição. E aí ela vai recebendo nãos ao longo da sua carreira, e vai escutando novamente os nãos que ela ouviu quando ela era criança. Isso não é para menina, isso não são modos de menina, você não pode fazer porque você é menina.
E aí ela entende que esse mundo corporativo não é para ela. E aí ela acha que o fato dela ter filho, ela tem que abandonar o mundo corporativo porque essas coisas não são compatíveis. E a gente vai reforçando essas mensagens, esses nãos. E a gente vai vendo que o mundo vai ficando mais masculino. Qual o problema disso? Nós estamos perdendo talentos. Então, são pessoas talentosas que poderiam aportar valor. Não estou dizendo que a mulher é melhor que o homem, porque não é. O preto é melhor que o branco ou o branco é melhor que o preto. Não, não é. Mas essa diferença, ela faz a diferença. Porque a gente tem experiências diferentes, formações diferentes, vivências, pensamentos. E é isso que traz a riqueza, é isso que traz inovação. Pessoas que pensam exatamente iguais não vão inovar. Elas vão ficar naquele seu mundo mais na sua zona de conforto. Então, por que é importante você ter um ambiente diverso? Porque ele é mais acolhedor, ele é mais inspirador. Pessoas inspiradas trabalham mais, trabalham melhor. O meu cliente é diverso. Eu sou de uma empresa de consumo, aí, o meu cliente é homem, mulher, preto, branco, japonês, índio. Eu tenho... É o evangélico, é o católico, é a pessoa da Umbanda. Então, tem pessoas com estudo, o analfabeto, o pós-graduado, são os diferentes clientes. Eu tenho que fazer a leitura desses clientes. Se eu for só de um grupo, eu vou perder mensagens sutis e posso perder tendências importantes que vão afetar o meu negócio. Então, é sobre isso. É um pool de talento que está sendo desperdiçado. Grupo, pensamentos diferentes ou questionamentos que deixam de ser colocados na mesa, porque simplesmente só tem um grupo que pensa igual, e a sua empresa vai ser menos inovadora, a sua empresa vai ser menos engajadora, a sua empresa talvez se desconecte do seu cliente. E é por isso que você precisa ser mais diverso. Não é para ficar bonitinho, não é para ganhar prêmio, não é para falar todo esse blá, blá, blá midiático que às vezes as pessoas vão para o que a gente chama de girl washing. Tinha o greenwashing, que é você fingir que é sustentável. Tem o girl washing, que é fingir que você é diverso do ponto de vista de inclusão de mulheres, ou o gay washing, fingir que você é sustentável do ponto de vista do grupo LGBTQI+. Não, gente, faz porque faz sentido para o negócio, e faz sentido para o negócio. E quando você vê lá no resultado financeiro, a sua esposa vai, sua empresa, não esposa, a sua empresa vai estar lá com um nível de engajamento de funcionários mais elevado, um nível de engajamento de clientes mais elevado, e isso é rentabilidade na veia. Eu acho que no decorrer da nossa carreira, a gente ouviu tantos nãos, né? E muitas vezes se coloca numa posição até inferiorizada. E é justamente o contrário, né? Mas é isso. E aí é um lado que eu falo que eu respeito minha mãe e meu pai, porque eles falam, nunca pare no não. Você pode, basta você querer. Se você quiser, você pode. Você só não vai fazer se você não quiser. Então, esse lado de eu não posso, não, eu não quero. E aí, mas você tem que se esforçar. E eu ouvi, todas as vezes que eu ouvi você não pode, você não consegue, nasce um monstro. Cara, ninguém tem o direito de dizer que eu não posso. Só eu. E eu não posso, eu não quero. Alguém podia falar, você nessa idade... Quando eu vim para a Microsoft, me perguntaram, aos 53 anos, aprender sobre TI, será que você consegue? Lógico que eu consigo. Aos 59 plus, né, que eu tenho hoje, você vai se reinventar de novo e buscar cyber. Será que você consegue? Lógico que eu consigo. A pergunta é isso que eu quero? Se vamos lá. Até porque é um baita desafio, né? Sim, é um baita desafio. Mas você legal. tem que querer. Uhum. Então, eu acho que é isso que as mulheres não estão acostumadas, porque elas ouviram tanto você não pode, que muitas param. E uma coisa que eu observei ao longo da minha carreira, eu ouvi os mesmos nãos que muitas outras. Muitas pararam nesses nãos. Eu não parei. Mas por quê? Porque meu pai e mãe, desde pequenininho, falaram, você pode. Se você quiser, você pode. E quando eu me comparo com mulheres que estão hoje bem-sucedidas, com posições elevadas, elas tiveram esse reforço de pai e mãe. Então, é um papel que às vezes a gente desconsidera. Como que a gente garante que a autoestima das nossas meninas seja tão elevada a ponto delas entenderem, se eu quiser, eu posso. Fala isso olhando ali, Tânia. A gente tem um poder incrível e todo mundo pode. Homem, mulher, preto, branco. Basta querer.
Eu realmente acredito que basta querer, precisa se esforçar, então nada cai do céu. A gente precisa de apoiadores, padrinhos, madrinhas ao longo da carreira, mas a gente também tem que fazer um esforço e buscá-los. E uma coisa que eu sempre recomendo para os jovens, e especialmente para as jovens, e às vezes não tão jovens, né, mulheres que estão em transição de carreira, não parem no não que vocês vão ouvir. A gente vai ouvir não, não pode, né, para você a vida inteira. Então, e é uma coisa que a gente aprende com a maturidade, né? Eu me pergunto hoje, eu quero fazer isso? Eu tenho o direito de dizer que eu não quero. Então, parem para pensar exatamente nisso. Vocês não podem ou vocês não querem? Se vocês acharem que vocês não podem, trabalhem mais, porque eu tenho certeza que vocês podem. E é interessante que a área de tecnologia não é só área técnica, né? Não é só programar um computador. Não é. Você pode desenvolver a nova AI, o novo LLM, mas você pode aplicar essa AI para criar um motor de engajamento de cliente. Eu tenho que entender de cliente. Uma vez me perguntaram numa palestra, né? Poxa, eu tenho 50 a mais, como que eu me reinvento? Vocês estão me mostrando que o mundo de TI tem uma lacuna enorme de profissionais. Eu adoraria mover para TI, mas eu sou um contador ou uma contadora. Meu amigo, estuda o ERP no Microsoft, dos concorrentes da Microsoft, e você vai implementar o módulo de finanças do ERP. Porque você tem um conhecimento de processo que muito jovem, que é fera em programação, não tem. Então, a nossa experiência não pode ser desprezada. E a tecnologia é ferramenta, ela não é fim, ela é ferramenta. Hoje fala de IA generativa, a IA generativa é ferramenta, ela não é fim. O fim é o que eu vou fazer com ela. Vou ler exames com melhor acuracidade, rapidez, ajudar o médico a se dedicar mais ao paciente, eu vou ajudar o educador a melhorar o conteúdo que ele vai passar para os alunos, eu vou ajudar o banco a ser mais seguro nas suas operações e transações e oferecer uma melhor experiência para o cliente. Mas a tecnologia é meio de tudo isso. O fim é o cliente que está na ponta. E eu acho que é sobre isso. A gente tem que se abrir à mudança, né, Tânia? Cada vez. Quando a gente passou pela pandemia, vamos tirar o lado ruim, que foi as Pesado. pessoas, né, que a gente perdeu, a gente viu muita gente não sabendo o que fazer em relação ao seu negócio. Né? Vou citar um restaurante, por exemplo. A gente viu muitos estabelecimentos aqui que serviam, né, clientes presencialmente, depois de um tempo fecharam seus negócios. Aí a gente para e olha e fala, poxa, mas por que ele não fez um delivery? Né? Ou por que ele não se cadastrou numa plataforma? Fácil falar agora, né? Então, a gente precisa estar aberto à inovação? Todos os dias. O Satya diz que todas as empresas hoje são empresas de software. Qualquer empresa, o restaurante, para se conectar na plataforma, ele passa a ser uma empresa de software. Então, ele tem que incorporar a tecnologia e, consequentemente, ser de forma segura. Então, cibersegurança está lá. Garota! Então, nós vamos falar o varejo, que começa a acelerar o seu e-commerce, porque a loja física está fechada. Então, acho que a inovação, ela vai permear os negócios e ela acontece hoje em ciclos cada vez mais curtos. Antigamente levavam-se anos para você inovar um produto e às vezes você inovava esse produto na Europa e levava mais alguns anos para chegar no Brasil. Hoje em dia tudo acontece em tempo real. E o cliente, ele é exigente, porque eu posso entrar numa plataforma de e-commerce na China, nos Estados Unidos, e aí eu vou querer que a plataforma que está aqui no Brasil, ela seja tão amigável quanto, e eu quero aquele produto que está lá, porque senão eu vou comprar dessa outra plataforma. Então, nós hoje temos acessos e informações que as gerações antigas não tinham. Então, a nossa empresa está sujeita. Então, a demanda do cliente, nós vamos ficando cada vez mais exigentes, as demandas cada vez maiores, e aí o fornecedor de serviços tem que estar atento a esses movimentos para adaptar o seu negócio. Então, a inovação é algo que é um ciclo contínuo, é para sempre, ciclos cada vez mais curtos, e as empresas têm que estar preparadas para isso. E tem que estar preparadas também, fazer essa leitura de qual é a próxima crise que vai vir e pode criar uma disrupção no meu negócio. A pandemia não era esperada. O grande choque, né, muita gente perdeu os seus negócios.
perdeu tudo o que havia construído ao longo da vida. Então, não foram só vidas perdidas, que é um lado trágico, mas vivências perdidas, porque nós ficamos dentro de casa por 2 anos. Isso também é traumático, principalmente para idosos, para jovens e crianças, que tiveram um corte da vida importantíssimo para uma criança e para um idoso, que não sabe quanto tempo de vida vai ter, e com medo de morrer, de pegar a gripe e morrer. E tiveram negócios que simplesmente desapareceram muito rápido. Então, as experiências são muito tristes, mas tira a pandemia, surgirão outros eventos no dia a dia que vão impactar o seu negócio. Então, a gente precisa ficar atento a tendências, a mudanças e sempre olhar o que faz sentido para o meu cliente. E na hora que você pensar o que faz sentido para o seu cliente, você gera a transformação necessária. E ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo, né? É. Você está 30 anos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Maravilhoso, mas como que se põe um salzinho a mais, né? Aquela velha frase, mas eu sempre fiz desse jeito, não funciona mais. Porque se você sempre fez desse jeito, com certeza hoje você não está fazendo da melhor forma, nem da forma mais rápida, nem da forma mais eficiente, e talvez nem da forma que satisfaça o seu cliente. Então, precisa ser repensada essa frase. E tem um desafio aí, Tânia, da gente olhar para inovação, né? De procurar melhorar, crescer, olhar novas tecnologias e manter todo esse ecossistema de um jeito saudável? Bom, nós estamos nesse meio, esse é o nosso trabalho, né? Para nós que estamos na tecnologia, a gente precisa estudar muito todos os dias. Eu estudo muito, como eu falei, eu era uma técnica no mundo elétrico, eu não sou uma especialista no mundo de TI, mas eu tenho muitas opiniões sobre tudo. Mas para ter opinião, eu preciso estudar. Então, eu acho que esse é um mundo que requer e exige muito estudo. Nós, da Microsoft, operamos através dos nossos parceiros. Nós estamos presentes e levamos a tecnologia através dos nossos parceiros. Então, nós também precisamos equipar os parceiros para que eles estejam preparados para tudo que vem pela frente. E é uma jornada de aprendizado e crescimento para todos. E, além de todas essas questões, acho que tem também a parte olhando para a natureza, né? Eu fiz um podcast com a Denise Rios, e eu amo a Denise. Ela é sensacional. Adoro acompanhar a Denise. Uma vez, eu a conheci, ela falou assim, eu tenho uma amiga que trabalha na Microsoft. Eu falei, que legal, é a Tânia. Muito legal. Foi desse jeito que eu a conheci. E ela veio aqui e ela usou a seguinte frase, a natureza, a gente está achando que tem algum problema? Não, a natureza vai bem, obrigada. Ela já extinguiu os dinossauros, ela já extinguiu pessoas que, de repente, tiveram uma questão ali. Vou dar um exemplo. Construiu uma casa onde não deveria ter construído. Ela extinguiu muita gente. Então, ela pode acabar com a humanidade. Simples assim. O planeta continuará existindo. Conta um pouco mais o que você pensa sobre isso, dessa questão da... Bom, eu e a Denise somos parceiras históricas, jurássicas, eu diria, nesse tema de sustentabilidade. A Denise é uma especialista. Eu também não sou especialista em sustentabilidade. A Denise é. Tenho muito respeito pelo trabalho que ela fez nas diversas empresas que ela passou. Trabalhamos juntas, junto com o Pacto Global da ONU. Fomos juntas para Nova York. Eu fui premiada em Nova York como uma pioneer da ONU. E aí tem um grupo de pessoas, eu estou falando de 2008, não é 2021, 22, 24. Eu estou envolvida com sustentabilidade desde 2008. E por quê? Porque o meu negócio, naquela época, tinha impacto direto com o aquecimento global. Nós estávamos falando em energia, e energia tem emissão de carbono. Diferentes fontes de energia têm diferentes graus de emissão de carbono. E aí nós falávamos já desde 2008 em energia renovável, em eficiência energética, e em levar acesso à energia para as pessoas que não têm, para levar desenvolvimento econômico sustentável. Então, eu fiz muitos trabalhos a esse respeito. E aí nós comentávamos, gente, se o planeta aquecer, o que vai ser eliminado da face da Terra é a vida humana, não o planeta. Ele já congelou, ele já aqueceu, né? O planeta, ele passa aí os seus ciclos em milhões de anos, ele vai viver o seu ciclo. Nós vamos ser eliminados da face da Terra. Talvez isso venha a acontecer pelo ciclo natural do planeta.
Só que eu não gostaria de acelerar a eliminação da minha espécie por um uso irresponsável dos recursos do planeta. E é isso que nós fazemos hoje. E, infelizmente, a gente chegou num momento, né, há 10 anos, 2015 foi, acho que, o ápice dos movimentos, e aí teve a COP15 em Paris, que foi um movimento super forte, onde nós tentamos chegar no Acordo de Paris, onde os países levaram os seus compromissos de redução de emissões, que naquele momento o compromisso inicial era limitar o aquecimento em 2 graus, o planeta em 2 graus, e se chegou à conclusão no final do evento que não podia passar de 1,5 graus, tá? Até o final do século. E aí os compromissos foram assumidos. E isso foi em 2015. E eu estava lá em Paris, a Denise estava lá em Paris, e nós todos felizes e batendo palma. De lá para cá, o mundo andou para trás. E o mundo andou para trás em vários aspectos. Eu acho que existe uma desumanização do humano, brutal, de respeito do humano para o humano, do humano para o animal e do humano para o planeta. É muito triste isso. E eu vejo hoje, a gente tem a COP30 no Brasil no final desse ano, e eu vejo que a gente está muito distante das metas ambientais, e eu vejo que, infelizmente, o tema se tornou um tema político, e não é. Também é um tema de negócios. Não existe negócio saudável, uma empresa saudável, um negócio saudável num planeta doente. Não existe seres humanos saudáveis num planeta doente. E a gente precisa se conscientizar disso, e cada um tem que fazer a sua parte. E é interessante você falar isso, porque tem horas que a gente, tá chovendo demais, né? Tá alagando, tá destruindo cidades, tá calor demais, agora tá frio demais. Cada hora é uma coisa que tá demais. Né? Os excessos, é tudo demais. Quem sofre com isso? É o humano. Tivemos as enchentes, e aí tem um uso irresponsável, então a gente ocupa áreas que não deveria ocupar. A gente joga lixo onde não deveria jogar. Então, tem um uso irresponsável, né, do dia a dia, e tem um uso irresponsável macro, né, realmente é o lado de desrespeito muito grande. A grande questão pessoal, não é simples resolver essa equação. Exige muito investimento. Só que é um investimento que poderia se tornar uma fonte de negócios. A gente, há alguns anos, isso foi lá para 2012, veio um executivo no Brasil, esse do World Business Council for Sustainable Development, e ele falou: a maior oportunidade de negócios da próxima década é a jornada de transição energética, a jornada para uma economia de baixo carbono. A gente tem que desenvolver novas fontes de energia, novas formas de construção, novas formas de consumo. E isso gera novos negócios, que gera crescimento econômico sustentável. Só que, de novo, eu acho que a gente andou para trás. Veio a pandemia que atrapalhou, porque as prioridades mudam, né? E eu acho que a gente não conseguiu pegar o caminho de volta, caminho certo de volta. A gente ainda está perdido na estrada. Tânia, se a gente for fazer um exercício de futurologia, se a gente for pegar a nossa bola de cristal aqui e dar uma soprada pegar nela, o tarô. Como você vê o nosso futuro nos próximos 3, 5 anos? Eu ando um pouco cética e desiludida com o humano. Então, de novo, eu acho que a gente vive uma desumanização. E a gente precisaria trabalhar isso. Então, e realmente não sei como trabalhar esse tema. Então, nós vemos as pessoas, elas deveriam olhar mais para o próximo de uma forma diferente. Mas eu vejo a tecnologia como uma grande aliada. Ela pode ser uma grande aliada e pode ser uma grande inimiga. Porque a tecnologia usada para o mal, ela pode ser uma grande inimiga. Mas a gente hoje chegou num nível de desenvolvimento tecnológico, com a IA generativa, capacidade computacional altíssima, que a gente pode fazer coisas incríveis na cura de doenças, na prevenção de doenças, na disseminação da educação para um público muito maior, eliminação da educação. Com eliminando doenças, trazendo educação, a gente pode ajudar no cultivo, a gente pode eliminar a fome. A gente tem fome no mundo, mas 30% que a gente produz, a gente joga fora. Então, se a gente tivesse uma forma de otimizar o que a gente produz e levar para quem precisa, eu não tenho falta de produção de alimentos no mundo.
eu tenho desperdício de alimento. Então, como que eu consigo produzir em áreas que hoje eu não consigo produzir alimentos? Como que eu consigo levar energia? Muitas dessas áreas não têm acesso à água porque eles não conseguem ter energia para extrair água de um poço. Então, tudo começa com a energia, e aí por isso que eu trabalhei muito esse tema de acesso à energia limpa, e sou uma defensora desse tema, e eu acho que é por aí. A gente precisa usar a tecnologia para o bem. Ela está aqui, ela está disponível, e ela pode trazer uma qualidade de vida bem melhor. Mas a gente vai ter que educar melhor a população, a gente vai ter que diminuir esses debates que a gente tem, esse ódio todo que a gente tem de pessoas diferentes. A diversidade hoje ela passa a ser um tema onde ódio entre grupos religiosos, grupos diferentes, ele existe, ele é palpável, e a gente precisaria eliminar isso se a gente quiser ter um mundo melhor. Porque senão, de novo, o humano vai se destruir e os animais vão ficar mais contentes com isso, com certeza. Tânia, eu queria pedir para você olhar para aquela câmera e deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente hoje. A nossa audiência, prioritariamente, é de parceiros, né? E eles querem ouvir você. Bom, falando aos nossos parceiros da Microsoft, eu já comentei aqui, vocês são os nossos recursos, os nossos braços que chegam mais perto dos nossos clientes. Sem vocês não tem como nós gerarmos impacto e empoderarmos cada pessoa e cada organização a conquistar mais. O que nós temos hoje de tecnologia é extremamente poderoso. E nós precisamos hoje implementar essa tecnologia para capturar os benefícios o mais rápido possível. Então, precisamos muito de vocês para fazer evangelização dos nossos clientes, para capacitar mais gente. Eu fico super feliz de ver os parceiros e de ver toda, né, a nossa comunidade técnica, como ela trabalha unida para capacitar pessoas. Nós precisamos de vocês para chegarem nas escolas e mostrarem para as nossas crianças que a área de TI é uma área legal. Nós não temos colaboradores para fazer tudo o que a gente precisa, para implementar os projetos que a gente poderia implementar. Precisamos de mais profissionais de TI, mas aí nós temos que ir para a escola, porque aí não é nem só o fato de meninos e meninas, mas hoje, quando você olha o número de pessoas que vêm para a área de exatas no Brasil, é menor que 15%. Quando você olha para uma China, é mais de 40%. A Índia é mais de 30%. A Europa é 25%. Nós nunca seremos um país desenvolvido se nós não tivermos engenheiros, matemáticos, físicos, desenvolvedores de software. Nós precisamos desenvolver esse tipo de mão de obra aqui no Brasil. E então nós precisamos ir para as escolas. Então, adoro qualquer projeto que vocês têm. Sou super fã que a gente vai nas escolas e fala com as crianças para despertar essa vontade para o menino e para a menina, mostrando o quão legal é a área de TI. Então, é uma honra ter essa rede de parceiros tão maravilhosa que a Microsoft tem. Para mim foi uma honra poder ter trabalhado e continuar trabalhando com vocês. Preciso muito de vocês agora, porque a gente entra numa nova fase onde a IA generativa, ela invadiu nossas casas, ela invadiu todos os negócios, ela invadiu todas as empresas, e as pessoas estão usando essa tecnologia sem a responsabilidade que eu acredito que seja adequada. E não fazem isso por mal, fazem isso por desconhecimento. E por isso que eu abracei essa causa agora da cibersegurança. De novo, eu não sou uma especialista e não tenho condições de discutir tecnicamente com o CISO, mas eu realmente quero levar a consciência de você trabalhar dados, de você classificar dados, de você discutir privacidade, de você conseguir trabalhar nesse mundo de uma forma mais colaborativa, de uma forma mais segura, e a gente tem que levar esse conhecimento para todos os públicos, não só para os públicos técnicos. E esse é o meu trabalho, mas, de novo, eu sou uma dentro de uma Microsoft que é gigante, mas vocês são os nossos amplificadores. Preciso muito de vocês para que eu possa fazer bem o meu trabalho. Então, conto aí com a comunidade técnica, conto com os nossos parceiros e vocês sempre podem contar comigo. Maravilhosa. Tânia, para a gente finalizar, eu queria te perguntar como é o seu momento pausa na programação, a hora que você relaxa, que você recarrega a sua energia.
Bom, Quando você não está trabalhando. tenho que estar rapidinho na minha casa, porque hoje é meu dia de yoga. Então, eu tenho yoga às quintas-feiras. Então, estamos gravando esse podcast numa quinta-feira. Essa é uma pausa importante. Ele dá um reset, me equilibra, porque eu chego na aula muito pilhada. E meus cachorros, então minha casa, minha família. A pausa na programação é estar com a minha família, estar com os meus amigos. Eu tenho muitos amigos queridos e amigos de longa data, de décadas. Agora eu posso falar de décadas. E é muito gostoso estar com os amigos. E eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai valorizando ainda mais isso, né? O que a gente construiu. Um amigo meu comentou a semana passada. Por acaso, como que você, né, que vive com tantas pessoas, como que alguns caminhos se cruzam? Muitos caminhos se cruzam ao longo da nossa vida, mas algumas pessoas ficam. E por que fica, né? Tão errático. Não tem um algoritmo que vai conseguir determinar por que essa ficou e essa marcou e aquela não. E é muito bom ter bastante gente que marcou a nossa vida e eu gosto de estar com elas. Então, isso para mim é um momento de pausa, de reenergização. Obrigada. Obrigada. De verdade. Agradeço demais o carinho, agradeço demais a oportunidade de estar aqui e fico feliz de a gente poder continuar trabalhando juntos e gerar esse impacto tão grande, colocar em prática tudo isso que a gente fala da tecnologia gerando impacto. Obrigada. Meu amigo, minha amiga, você que segue aqui o Pausa na Programação, quero novamente convidar você para se engajar nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal, ativar o bendito do sininho. Acompanhe os nossos patrocinadores, Tânia Consentino, num episódio diferente para vocês. Obrigada. Até a próxima semana. Tchau, tchau.